Então, muito bem, sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus, amém? Estou notando aí uma ausência dos irmãos, não sei se foi porque a gente falou mal do diabo hoje de manhã, mas brincadeiras à parte, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Para mim é uma grande alegria poder estar pregando a palavra de Deus assim, na sequência, obedecendo a ordem do próprio texto. É uma forma da gente ter menos interferência e ouvir o máximo a voz do próprio Deus, né? Menos pregador e mais a própria palavra, onde o nosso papel é apenas explicar e, conduzidos pelo Espírito Santo, aplicar de uma forma inteligente aquilo que a gente aprende da palavra juntos aqui. É realmente muito bom aprender a palavra assim e também obedecendo sempre o seu próprio contexto. Nós iniciamos o grande sermão da montanha, e o grande sermão da montanha, como um castelo, tem uma linda entrada, um portão ornamentado, magnífico, e esse portão de entrada do sermão da montanha, pelo qual nós entramos, todo adornado, é então as bem-aventuranças. Há um convite para a nossa felicidade. Jesus disse que a felicidade é possível, mas ela só acontece através do nosso relacionamento com Deus. O discípulo de Cristo, o cristão, ele é feliz. Da acepção da palavra mais profunda, da felicidade mais profunda que pode comunicar-se com essa expressão, bem-aventurado. É uma palavra que descreve a própria qualidade de vida do ser divino. Ele é descrito na Bíblia como um Deus que é bem-aventurado, felicíssimo. E isso pode ser nosso também. Essa felicidade não depende das pessoas, nem das circunstâncias, nem dos nossos próprios sentimentos. Essa felicidade depende apenas da nossa relação com Deus por meio de Cristo. Essa relação com Deus, ela assume determinadas características. Ela nos faz ser pessoas com determinadas características. E as bem-aventuranças, elas demonstram então essas características que o Filho de Deus, que o cristão tem e que o faz bem-aventurado. Lembrem-se que as bem-aventuranças são divididas em duas partes. As 4 primeiras bem-aventuranças descrevem as características de uma pessoa que está se tornando um cristão, nascendo como um cristão. A sua humildade, o seu quebrantamento, a sua doce mansidão e, por fim, a sua fome e a sede de justiça que é farta na cruz do Calvário através do nosso Salvador. A partir disso, então, essas outras características, as outras bem-aventuranças mostram as características de uma pessoa que já se tornou um cristão. Ele é cheio de misericórdia, ele é puro de coração, ele também é pacífico ou pacificador, e por fim, na semana que vem, se assim Deus permitir, nós veremos que ele é perseguido e demonstra paciência no meio da perseguição. Nós já vimos que um cristão vive com misericórdia. A marca da vida de um cristão é misericórdia. A marca da vida de um cristão é a sua pureza de coração. A marca da vida de um cristão, hoje nós veremos que é a paz, ser um pacificador. E nós vamos usar o mesmo método que nós temos usado em cada bem-aventurança. Nós vamos tentar responder 3 perguntas. O que é ser um pacificador? Número 2, por que é bem-aventurado uma pessoa que é pacificadora? E número 3, como nós podemos nos tornar assim, pacificadores? Como nós podemos alcançar essa atitude, essa virtude característica de um filho de Deus? Muito bem, o que é ser um pacificador? Mas antes vamos ler o texto bíblico. Mateus capítulo 5, versículo 9. Vamos lá, todos juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se você quer um texto para você memorizar,
Excelente texto, Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 12. Quem sabe eu vou dar um prêmio aqui para uma pessoa que decorar esses 12 versículos. Vai ganhar um beijo e um abraço do pastor. Amém? Amém. Mas decore que vai ser muito bom para a sua aula, tá? Decore que vai ser muito bom para a sua aula. Então, o que é ser um pacificador? A palavra que está aqui atrás, que foi traduzida, pacificador, ela vem de uma palavra grega, eireine. Eireine, já viu o nome Irene? Provavelmente o nome Irene tem alguma ligação com essa palavra. Isso quer dizer paz. Na língua grega, paz significa ausência de conflito, tá bom? Nós não estamos em guerra, estamos em paz. Mas a gente tem que entender que Jesus Cristo ele não tem uma mentalidade grega, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego. Jesus ele não tem uma mentalidade grega, a mentalidade de Cristo é uma mentalidade hebraica, baseada no Antigo Testamento. E a palavra hebraica para paz é shalom. Já ouviu falar? Shalom. É uma palavra coringa na língua hebraica até o dia de hoje. Ela significa muitas coisas. Ela significa oi, bom dia, tchau, boa noite, vai com Deus. Que Deus te abençoe, sucesso. A gente fala tudo isso com a palavra shalom, porque a palavra shalom ela é maior do que a palavra grega para paz. Ambas significam paz, eirene e shalom. Porém, a palavra shalom ela é mais do que a ausência de conflito. A palavra shalom significa tudo de bom, tudo que é perfeito, harmonia completa. Então, inclui a ideia de ausência de conflito, mas mais do que isso, uma pessoa está em paz não quando apenas ela não está em momentos de guerra, mas quando ela experimenta toda a bondade que é possível ser experimentada. Na Bíblia nós temos 4 capítulos que descrevem essa paz perfeita, essa shalom de Deus. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ali é uma shalom, gente. Ali é perfeição. E viu Deus que tudo quanto Ele criou era muito bom. A vida de Adão no paraíso era muito boa. Não só não havia nenhum tipo de impureza, conflito, ou algo que atrapalhasse, né, ou angustiasse, alguma fonte de sofrimento, mas era completo. Tudo que ele precisava, todas as suas necessidades satisfeitas, tudo de bom havia. A vida estava integrada em perfeita harmonia. Então, quando você pensar em paz, pense em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas eu falei que tem 4 capítulos na Bíblia que descrevem a shalom de Deus. Os próximos 2 capítulos estão em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Quando João finalmente diz assim: vi novo céu e nova terra, de novo, a Bíblia mostra, descreve para nós a shalom de Deus, a paz. Uma paz perfeita, uma paz plena, não só uma ausência de conflito, de coisas contaminadas, que corrompem, que atrapalham, que angustiam, mas a presença de tudo que é bom. E nós sabemos que tudo que é bom, tudo que é perfeito vem da onde? Vem de Deus, e o nosso Deus é a fonte da paz. Para explicar o que é ser um fazedor da paz, ou um pacificador, que é isso que significa a palavra, um promotor da paz, eu preciso então explicar para os irmãos o que significa paz em primeiro lugar, tá? Então nós já explicamos o que significa paz, não só a ausência do conflito, mas a presença de tudo aquilo que é bom. A paz é a shalom de Deus. Nós vimos então esses capítulos da Bíblia que dão para nós uma figura, uma imagem daquilo que significa a verdadeira paz. Eu preciso também falar para os irmãos das dimensões da paz. A paz tem a ver com os tipos de relações que nós somos capazes de ter. Paz com Deus é não só a ausência de conflito com Deus, mas a presença de um relacionamento perfeito com Ele. Nós também nos relacionamos não só com Deus, mas nos relacionamos com os nossos pares, com o próximo. E viver em paz com o próximo, nessa dimensão horizontal, é viver em conflito e desfrutar
desfrutar de um verdadeiro e genuíno e sincero relacionamento com as pessoas. Não está em paz, de acordo com a Bíblia, aquele que não briga. Está em paz aquele que não briga e que está vivendo e desfrutando de um relacionamento íntimo, amoroso, verdadeiro e sincero com os seus semelhantes. E tem aquela paz consigo, porque nós somos capazes de nos relacionar com Deus, nós somos capazes de nos relacionar uns com os outros, e nós também nos relacionamos conosco mesmo. Às vezes nós estamos em guerra contra nós mesmos. Às vezes o nosso ser, o nosso mundo interior está em caos, há uma falta de harmonia, desejos conflituosos, ambições irreconciliáveis, brigam e lutam dentro de nós e faz com que a nossa vida viva em desarmonia e nós não experimentamos a paz desta forma. Essas são as dimensões da paz: a paz com Deus, a paz com os outros e a paz conosco mesmos, ok? Agora, como essa paz foi perdida? Eu já estou dizendo que a paz foi perdida. O homem hoje, ele não vive naturalmente numa situação de paz. A paz, ela foi perdida. O homem perdeu a sua paz com Deus quando ele entrou em rebelião. A Bíblia define pecado como desobediência. Romanos capítulo 5, verso 12 diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem desobedece à vontade de Deus e se torna então um pecador. A Bíblia define em 1 João capítulo 3, versículo 4, o pecado como transgressão da lei, do mandamento de Deus. O homem se rebela contra Deus e a consequência é que o relacionamento com Deus fica rompido, fica fragmentado. E é isso que significa morte na Bíblia. É a gente perder a nossa união, a nossa intimidade, o relacionamento com Deus, que é autor da vida, fica comprometido e nós começamos então a viver numa esfera de morte, numa esfera mortal. Por quê? Porque nós quebramos o nosso relacionamento com Deus através da nossa desobediência. Isaías 59, versículo 1 e 2, vamos lá, esse texto é muito conhecido na Bíblia, mas vale a pena ler de novo. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Palavras do próprio Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O relacionamento do homem com Deus foi comprometido por causa do pecado. O homem não vive em paz com Deus. Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. O apóstolo Paulo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira de quem? Da ira de Deus. Deus está revoltado contra a humanidade, porque a humanidade se revoltou contra Deus em rebelião. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão
dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E o apóstolo Paulo aqui fazendo um contraste entre a vida do Filho de Deus hoje, uma vida pregressa dele antes de conhecer Jesus. Ele disse: olha, hoje vocês têm vida, mas antes vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, completamente à mercê do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua dos filhos da desobediência, uma referência clara a Satanás, o inimigo das nossas almas. Ou seja, influenciados pelo mundo, influenciados pelo príncipe das trevas, influenciados pela nossa própria inclinação pecaminosa, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ora, seguindo tudo menos Deus, segue o mundo, segue Satanás, segue a carne, mas não segue o Senhor. É rebelde, está morto em delitos e pecados. E isso nos coloca numa condição de inimizade com Deus, de modo que a Bíblia nos descreve, Paulo nos descreve aqui, inspirado pelo Espírito, como filhos da ira. Isso aqui não é uma situação de amizade, é uma situação de inimizade. Isso aqui não é paz com Deus. Isso aqui é um conflito com o Todo-Poderoso. Não podemos ser felizes assim. O homem perdeu essa paz quando ele decidiu viver em rebelião, se aliar com o inimigo de Deus. Então ele está num conflito. Ele é criatura de Deus, mas ele levantou o punho e constituiu Deus seu inimigo através da sua rebelião. Então, de forma natural, a humanidade não está em paz com Deus. Isso tem uma consequência. Quando nós perdemos a nossa paz com Deus, a nossa shalom com Deus, nós traduzimos esses conflitos, essa falta de paz também para os outros relacionamentos que nós temos. Nós transmitimos a nossa inimizade com a pessoa de Deus para com o nosso próximo. O pecado, ele também tem consequências sociais, não só espirituais. Abra comigo em Romanos capítulo 3, versículo 10. Um dia eu estava fazendo a leitura desse versículo e eu chorei, porque eu dei uma olhada para a minha história e eu vi que em muitos lugares que eu andei, eu fiz exatamente o que a Bíblia descreve. A partir do versículo 10 de Romanos 3 diz assim: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha só, isso é relacionamento vertical, o homem com Deus está perdido, a shalom foi perdida, desintegrada com Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, seus pés são velozes para o quê? Derramar sangue. Deus tem sangue? Você percebeu que houve uma transição dos efeitos do pecado no meu relacionamento com Deus para os efeitos do pecado no meu relacionamento com o meu semelhante? Ele disse: olha, a minha inimizade contra Deus me faz inimigo do meu próximo. É isso que a Bíblia diz. Isso é um efeito, é uma consequência natural da minha desarmonia com Deus, viver em desarmonia com os meus semelhantes. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A falta de paz entre o homem e Deus significa a presença de conflito entre o homem e o seu próximo. Quando o meu relacionamento com Deus se bloqueia pela minha rebelião, automaticamente esses efeitos são transmitidos para os meus relacionamentos horizontais. É incrível isso. Quando a falta de paz com Deus faz o homem e a mulher dentro de casa viverem em conflito. A falta de paz com Deus faz os pais e os filhos viverem em conflito. A falta de paz com Deus faz a humanidade viver em guerra.
porque a minha rebelião, a minha inimizade, o meu conflito com Deus se transmite e embota os meus outros relacionamentos. A perda da paz, a paz se perdeu quando a gente entrou em rebelião contra o nosso Criador. E então, essa falta de paz com Deus foi transmitida para os nossos relacionamentos sociais e para nosso próprio coração, para dentro da gente. Tiago capítulo 4 nos dá um insight muito interessante sobre a natureza humana. E a Bíblia explica por que nos comportamos como nos comportamos. Porque as pessoas estão sempre em conflito. Tiago capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha só, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha só, ele diz, olha, a briga que existe nos relacionamentos interpessoais se deve à luxúria que existe dentro dos nossos corações. Aí ele diz, cobiçais e nada tendes, verso 2, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer o quê? Guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres infiéis. Eu não gosto dessa versão, infiéis, eu gosto da versão que diz assim, adúlteros. Bota na cara o que está lá, é a palavra original, adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Olha só, você viu, fechou o círculo agora aqui. Você se constituiu inimigo do mundo, inimigo de Deus ao se constituir amigo do mundo. A sua inimizade contra Deus fez com que o seu homem interior vivesse em conflito, luxúrias, prazeres conflitantes, as suas concupiscências e os seus fortes desejos pecaminosos não podem ser satisfeitos, você não consegue satisfazê-los, todo o desejo pecaminoso do seu coração, você vive frustrado, e essa agressividade, essa frustração se transforma em agressividade contra as pessoas, não só de uma forma passiva, eu sou agressivo porque eu estou aqui frustrado, mas eu realmente faço guerra e luto contra qualquer pessoa que se cruze no meu caminho entre eu e o meu objeto de desejo pecaminoso. Então, os três aspectos aqui das dimensões da paz que o homem perdeu estão mencionados nesse texto só. O homem perdeu a sua paz com Deus, perdeu a sua paz com os outros e vive em guerra dentro do seu coração. E o que é isso aqui, gente? Isso aqui é a situação anti-Shalom. O homem está vivendo numa atmosfera anti-paz. O homem vive em guerra. É bom viver em guerra. Os piores momentos de uma nação são os momentos de um conflito. Pergunte se os amados cidadãos da Ucrânia estão felizes com a situação que eles estão vivendo. É uma tragédia, é um inferno a guerra. A Bíblia diz que a gente vive assim. Embora o nosso país não esteja cheio de trincheiras, na nossa vida cotidiana nós estamos numa situação de inimizade contra Deus, contra as pessoas e dentro do nosso próprio coração. Há uma grande desarmonia, a paz foi perdida. E é por isso que não pode ser bem-aventurado uma pessoa que não tem paz. Agora, a boa notícia da Bíblia é que essa paz ela foi restaurada. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, há uma profecia que diz o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e o melhor está por vir, Príncipe da Paz. Esta profecia
é uma profecia acerca de Jesus, o Filho de Deus. Os anjos disseram assim: paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Quando foi que os anjos proclamaram essa glória a Deus e essa paz aos homens? Quando o Filho de Deus nasceu. Irmãos, em 2 Coríntios 5:19, diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A Bíblia, ela é um livro interessante. Por exemplo, se eu cometer um pecado contra você, se eu fizer uma trairagem contra você, te der um abraço de tamanduá, né? Sem você estar esperando, eu fizer algo covarde contra você, quem é que tem que pedir desculpa a quem? Fui eu que cometi o erro, que te ofendi, que tenho que te procurar e te pedir perdão, não é verdade? Só que a Bíblia nos ensina o quê? Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e conversa com ele. Não é interessante isso? Quem tem que pedir perdão é a pessoa que me ofendeu. Mas a Bíblia diz: se você foi ofendido, se está se sentindo ofendido, vai lá e fala com a pessoa. Você toma a iniciativa. Deus manda a gente fazer assim porque Ele fez assim. Fomos nós que nos rebelamos contra o Senhor. Fomos nós que transgredimos os seus mandamentos. Fomos nós que nos entrincheiramos contra Deus e nos constituímos seus inimigos pela nossa desobediência e aliança com o príncipe das trevas. Mas Deus, Ele veio ao nosso encontro, Ele tomou a iniciativa, Ele cruzou a fronteira do céu, veio à terra, assumiu a natureza humana, se fez, viveu como um servo e foi obediente até a morte de cruz. Para quê, irmão? Para que através desse sacrifício Deus pudesse oferecer perdão e paz aos homens rebeldes. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa é a grande verdade do Evangelho, que Deus nos ama e Ele veio a esse mundo na pessoa do seu Filho Jesus. É uma história tão extraordinária que nós temos dificuldade de acreditar, mas é exatamente isso que a Bíblia diz. Nem um conto de fada mais fantástico nos conta uma história com um enredo tão tremendo como ele. E o maravilhoso é que o Evangelho não é um conto de fadas. O Evangelho é apresentado como algo, um fato histórico que de fato aconteceu. E os apóstolos de Cristo são as testemunhas de que Deus no Antigo Testamento prometeu que ia enviar o seu Filho e oferecê-lo como oferta pelos nossos pecados para nos reconciliar. E os apóstolos dizem: e isso já se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, que Deus nos ama ao ponto de enviar o seu Filho para morrer, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus, ele providenciou um meio pelo qual a paz pudesse ser restaurada através do seu Filho. Não é à toa que Jesus é chamado de príncipe da paz. Nunca mais você vai falar que Jesus é o príncipe da paz como você falava antes. Ele realmente, irmãos, veio numa missão de paz, oferecer perdão, dizendo: eu vou pagar pelos pecados que vocês fizeram. Vocês são os inimigos, mas eu pagarei com a minha vida suas ofensas e transgressões. Meu Pai
que me enviou, oferece para vocês perdão, para que os rebeldes possam então ser perdoados. Eles precisam tão somente se submeter a Cristo e aceitar o sacrifício que Ele realizou por nós. Romanos capítulo 5, verso 1, dos meus versículos preferidos da Bíblia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com quem? Com Deus. Por intermédio de quem? Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo, irmãos, e pela fé, recebendo os benefícios do seu sacrifício, nós fomos reconciliados com o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. A partir do versículo 11, que texto lindo. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos, diz o apóstolo Paulo, que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criassem em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz, e reconciliasse ambos em só corpo com quem? Com Deus. Olha só, Jesus, ele estabelece a paz entre os homens e estabelece a paz entre os homens e Deus. E vindo, versículo 16, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz, ela destruiu a nossa inimizade com Deus e a nossa inimizade uns com os outros com uma só tacada. Porque se eu sou perdoado e você foi perdoado também pelo Senhor, então a gente tem mais é que se perdoar e bola para frente, vamos viver unido agora. Porque se Deus é teu pai e é o meu também, nós somos irmãos. Não importa o que aconteceu no passado. Nós vamos dar as mãos e vamos viver unidos como se fôssemos uma só pessoa. Porque nós já fomos reconciliados com Deus. Os inimigos se tornam amigos através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Nos reconcilia com o Pai e nos reconciliamos com os outros. Vindo, verso 17, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto. É shalom para tudo quanto é lado aqui, ó. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e em um Espírito. O Deus da paz, o Espírito da paz, o Príncipe da paz conspiraram na cruz e trouxeram paz pelo sangue de Cristo, paz com Deus, paz entre os homens. Verso 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor,
no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E a igreja é o povo da paz. É o povo que foi pacificado no coração, é o povo que foi pacificado com Deus, é o povo que foi pacificado um com o outro. Tudo por causa dessa santa conspiração divina que cruzou os limites das trincheiras inimigas e ofereceu o próprio Filho no poder do Espírito Santo como uma oferta pelos nossos pecados, para que nos perdoasse e nos trouxesse a paz. Que maravilha! Esse é o Evangelho que nós pregamos. Vamos mais uma vez para 2 Coríntios capítulo 5. Nós vimos o que é paz, quais são as suas dimensões, como nós a perdemos e como Deus em Cristo a restaura. E agora nós vamos explicar o que é ser um pacificador. O pacificador é uma pessoa que um dia viveu longe de Deus, sem esperança e portanto sem paz. Sem paz com Deus, sem paz com o seu próximo, sem paz dentro do próprio coração. E que recebeu a restauração da paz pelo príncipe da paz, pelo sacrifício da paz, pelo Deus da paz, pelo Espírito da paz. E agora ele é um pacificador. Só existe uma forma, irmãos, da gente fazer os homens deporem as armas. Só existe uma forma da gente reconciliar homem e mulher, pais e filhos, reconciliar a sociedade, reconciliar as nações. Só existe uma forma, e esta forma é sendo embaixadores de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21, diz assim, olha que coisa linda. Ora, tudo provém de Deus, que fez o quê? Nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quando nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, ou seja, entramos na Shalom de Deus, mais uma vez, por meio de Jesus, nós fomos automaticamente constituídos. Deus não pediu sua permissão. Você foi automaticamente constituído também um pacificador, um reconciliador, um instrumento da sua paz. Você recebeu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Que palavra é essa, gente? É o Evangelho. É o Evangelho que diz: Deus quer estabelecer a paz contigo por meio do seu Filho Jesus. Todo o preço já foi pago. Curve-se diante do seu rei, porque ele vai perdoar, vai anistiar todos os rebeldes através do preço pago pelo seu Filho, o príncipe da paz. Essa é a mensagem da reconciliação. E o apóstolo Paulo diz, olha, de sorte é a seguinte, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não existe razão para que o homem viva longe de Deus, em inimizade. Deus já cruzou a fronteira da inimizade, enviando o seu Filho Jesus, e ofereceu a vida do seu Filho como um totem de paz. Nós precisamos simplesmente aceitar esta fé. Nós somos embaixadores, que vamos ao mundo e dizemos, olha, você pode viver em paz com Deus.
através de Cristo Jesus. Quando nós experimentamos a paz de Deus por meio de Cristo, automaticamente nós nos tornamos seus embaixadores. Bem-aventurados os pacificadores. O que são os pacificadores? São as pessoas que tiveram a sua relação com Deus restaurada por meio de Cristo e foram constituídos no momento em que foram reconciliados, embaixadores de Deus, proclamando a mensagem da reconciliação. Essa é a vida do cristão, essa é a grande marca do cristão. Bem, até agora eu respondi a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que é ser um pacificador? Não se preocupe não, que as outras vão ser mais curtas, tá? Por que é bem-aventurado o pacificador? Vamos voltar para Mateus capítulo 5. É difícil a gente pregar num versículo só. E a gente precisa então comparar escritura com escritura para que a gente possa ampliar a nossa consciência das verdades que um versículo, um verso só da Bíblia nos dá. Então, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Um pacificador é bem-aventurado porque ele tem algo para compartilhar. Você não pode dar algo que você não possui. Então, o pacificador, ele é bem-aventurado. Por que é bem-aventurado o pacificador? Porque ele já é uma pessoa que desfruta da paz de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele é um embaixador da paz, porque ele já foi reconciliado e está na experiência da paz com Deus. Em segundo lugar, é bem-aventurado o pacificador, porque isso é uma marca de filiação. Se identifica um filho de Deus no mundo pela maneira como essa pessoa procede, como ele age. Nós identificamos uma pessoa que tem sangue real pela nobreza do seu comportamento, não é verdade? Nós identificamos uma pessoa que tem uma descendência espiritual com Deus pela maneira como ele procede. Eis aí um verdadeiro filho de Deus, uma pessoa cheia de paz, um embaixador da paz, alguém que tem paz no coração e o nome do príncipe da paz nos seus lábios, que cruza fronteiras, que entra na vida dos homens, nas famílias, na sociedade e que procura reconciliá-los, antes de tudo reconciliando-os com o próprio Deus, para que a paz das outras dimensões possa acontecer. Isso é uma marca da filiação divina. Irmãos, eu não sou profeta, a gente falou do diabo hoje, né? Mas é fácil a gente reconhecer um filho do diabo. Você diz: pastor, por que você vai falar do diabo agora de novo? É porque do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo dividiu a humanidade. Não se ofenda comigo, quem falou isso foi Jesus, né? Jesus Cristo disse que existem dois tipos de indivíduos no planeta Terra: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não fui eu que falei. Não vá sair daqui que o pastor esculhambou o pessoal. Disse que tem filho de Deus, e quem não é filho de Deus é tudo filho do diabo. Não fui eu que falei isso, foi Jesus. Não existem órfãos espirituais. Do ponto de vista espiritual, ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo, tá? Dá para conhecer, pastor? Dá. É fácil a gente reconhecer um filho de Deus e um filho do diabo. Uma das marcas de um filho de Deus é a paz. São pessoas de paz. Uma pessoa que é habitada pelo príncipe da paz, que é filho do Deus da paz, que é guiada pelo Espírito da paz, só pode ser uma pessoa da paz. Enquanto que os filhos do diabo são as pessoas da contenda, da confusão. Tem um versículo lá em Provérbios 26, 21. Preste atenção. Como é que a gente reconhece um camarada que não é filho de Deus? Para não ofender demais o orgulho das pessoas. Porque quem não é filho de Deus é filho de quem? Não precisa dizer, tá? Mas
Provérbios 26, versículo 21 diz assim, ó: como o carvão. Então vamos lá, o 20 e o 21. Olha só que texto lindo. Provérbios 26, 20 e 21. Sem lenha, o que acontece com o fogo? O fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa a contenda. Tem gente que é o elemento do negócio. E para você eliminar a contenda, você tem que eliminar o indivíduo. Tá certo? Se você quer apagar o fogo, você tem ou que tirar os bombeiros que me ajudem aí. Para você apagar um fogo, você tem que tirar ou o oxigênio, ou eliminar o calor, ou eliminar o combustível. Estou certo ou estou errado? Então você vai ver o que é o bombeiro, em qualquer situação, ele vai ver o que é mais fácil. A gente tira o combustível, o oxigênio, ou a gente tira o calor, né? Então você combate o fogo esfriando, combate o fogo cortando a conexão do oxigênio, porque sem oxigênio o fogo vai apagar, porque precisa de oxigênio. O incêndio, queimar é uma ação de oxidação, e o combustível. Então você tira um desses elementos, ou mais de um, você acaba o fogo. Então a lenha, o elemento do incêndio, né? Quem bota lenha na fogueira, o fulano bota lenha na fogueira. Não, ele não bota lenha na fogueira. Ele é a lenha que está queimando na fogueira. Tira e acabou-se. É incrível, gente. Eu já vi isso acontecer com meus próprios olhos. A pessoa chega, a pessoa desaparece, paz reina. A pessoa chega, guerra. A pessoa sai, vocês são filhos do diabo. Só pode. Ninguém tira isso da minha cabeça. Verso 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender. Mais uma vez a ideia da fogueira aqui. Rixas. Tem gente que gosta de uma confusão. Gosta. Quando eu era criança, tinha um menino, eu não vou falar o nome dele, que isso aqui vai para o YouTube. Aí dá processo, hoje o povo é muito melindroso. Mas esse camarada, na quinta série, mas o bicho tinha o coração mau. Ele chegava, ele queria ver as pessoas brigando, né? Botava um contra o outro. Aí ele disse assim: olha aí, rapaz, o fulano falou assim, assim da tua mãe. Isso é mentira, só falou na frente de todo mundo aqui. Né? Aí ele ia no outro e disse: olha, cara, o Rafael disse que a tua mãe é isso e aquilo outro. Aí o cara chegava e a gente começava a apanhar, não sabia nem por que era, por causa do Satanás desse menino que botava a gente para brigar. Vocês já viram isso na escola? Desenha assim, uma mulher no chão, aí o cara diz assim: olha, isso aqui é a tua mãe, aí cospe, né? Diz assim: égua, cuspiu na tua mãe, olha aí, tu não vai fazer nada. Aí você fica relutando pelo conflito, aí eles começam a empurrar, quando você vê que não, está puxando faca, né? Quinta série, quarta série, é assim que acontece. Era assim que acontecia, não sei como é hoje, né? O menino está mais civilizado. Mas os filhos do outro são assim. Eles promovem contendas, eles levantam falso, eles alimentam o espírito hostil. Já o Filho de Deus não, gente. O Filho de Deus, ele joga numa árvore assim, ele separa as toras de madeira, ele faz de tudo para apagar o incêndio e, melhor ainda, evitar que ele comece. A marca de um filho de Deus é muito fácil de reconhecer um filho de Deus. Está escrito na testa dele, pastor, quase. Ele é uma pessoa da paz. Ele é cheio do Espírito da paz. Ele obedece àquela injunção de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem. Aí em Provérbios, capítulo 6, Deus gosta de gente que não é pacífica? Não. Deus não gosta.
Ninguém gosta de gente assim. Provérbios capítulo 6, versículo 26, ou versículo 16. Provérbios capítulo 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina. A palavra abomina, abominação, a abominar, é a palavra mais forte do Antigo Testamento para expressar desgosto. É uma espécie de ódio misturado com nojo. O que é abominar? Por exemplo, vamos dizer que um rato morreu em cima do forro, e você começou a sentir que tinha alguma coisa errada lá. E aí aquele cheiro desagradável começa a te atormentar dia após dia, e você resolve tomar uma providência. Aí você abre o forro, sobe lá em cima e você vê lá que tem um rato morto. Provavelmente foi envenenado e morreu por ali no seu caminho. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que tirar aquele rato dali, não vai? Vai ter que fazer alguma coisa. Aí você bota a mão dentro de um saco, tá? Você se esforça, alcançou o material lá biológico em decomposição, deu um nó no saco e saiu correndo para a rua e jogou, né? Não faça isso na casa do vizinho, tá? E jogou para longe de você. E tem mais, quando você fez isso, você ainda ficou com aquela sensação de repugnância por muito tempo. Você lavou a mão, mas não se sentiu limpo. Estragou até o seu almoço. É mais ou menos isso que é abominar. É um nojo misturado com uma raiva. Deus, ele vê o pecado, ele sente essa repugnância. Deus é santo, santo, santo. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então, a reação de Deus contra o pecado é fortíssima. E contra quem perpetua o pecado, fortíssima também. Olha só, 6 coisas o Senhor aborrece. E a sétima, ele abomina. Essa aí é que Deus não gosta mesmo. Os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o assassinato, né, o assassino, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Esse aqui não é o pacificador, esse aqui é o contencioso, é o filho do outro. Deus abomina isso. Irmãos, eu já me meti em muita confusão na minha vida, mas eu aprendi que nós devemos evitá-los a todo custo. A gente só deve entrar numa briga se a causa exigir e não tiver outro jeito, mas nós devemos evitar a todo custo contendas. A marca de um homem de Deus, segundo 1 Timóteo capítulo 3, é que um homem de Deus ele tem que ser cordato, não violento e inimigo de contendas, ou seja, tem que ser uma pessoa da paz. Isso aqui não é só para o pastor não, gente. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem não é assim é filho de quem? Do outro. Isso é marca de maturidade, não é só marca de filiação, mas isso é marca de maturidade. Pessoas que não passaram desse estágio da confusão, que estão sempre promovendo contendas, ou não se converteram, ou não amadureceram o suficiente. A gente tem que passar disso, irmãos. A igreja de Deus às vezes sofre muito com contendas. Não é só o mundo lá fora que precisa ser pacificado, às vezes a gente precisa também. E a igreja de Deus sofre muito com isso. Nós não devemos brigar uns com os outros. Nós devemos preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tudo nos une e nada nos separa. Só a maldade do nosso coração nos faz viver um contra os outros. Nós devemos evitar lutar contra
as dissensões, as confusões, as brigas, as discussões. Isso é obra da carne, não é fruto do Espírito. Não é verdade? Isso é marca de maturidade. Ser um pacificador é marca de filiação, é marca de maturidade e também, irmãos, é marca de utilidade. Eu me lembro de talvez eu não vá ser bem compreendido aqui, mas eu sempre gostei de ler história de santo. E o meu santo preferido é São Francisco de Assis. Aí você diz, mas pastor, o senhor não é evangélico? Eu sou. Mas o Francisco de Assis era um homem de Deus, só pode. Porque um homem que vivia daquele jeito, que fazia o que ele fazia, só podia ser um filho de Deus. E existe uma oração que é atribuída a São Francisco de Assis, que na verdade não foi ele que escreveu, é simplesmente atribuída. Senhor, fazer instrumento da vossa paz. Conhece essa música? É uma oração que foi atribuída a ele, é conhecida como oração de São Francisco, mas que 99,9% de chance dele nunca ter escrito essa oração. Mas aqui ele descreve perfeitamente a vida de um cristão. Senhor, fazei um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, né? Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Essa é a vida do cristão. Quando a gente chega, as pessoas se unem, a tristeza vai embora, as dúvidas também vão pela porta de trás. Nós temos que ser assim, gente. Nós somos um povo abençoado. E nós somos os portadores das bênçãos de Deus. Onde a luz chega, as trevas vão embora. A sua luz pode ser bem pequenininha. Pode ser a luz de um vagalume. Quando as trevas são muito escuras, até a luz de um vagalume, quando acende, né, parece um relâmpago. Vamos brilhar, irmãos. A nossa utilidade é reconciliados com Deus, sermos embaixadores da paz em seu mundo. Com a paz de Deus no coração e com o príncipe da paz dos nossos lares. Só assim nós seremos úteis para esse mundo. E a terceira pergunta, minha conclusão: como ser um pacificador? É muito fácil, é simples. É receber o príncipe da paz. É experimentar a reconciliação que ele providenciou para nós por meio do seu sangue. É a gente se colocar aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, me perdoa. Eu quero me fazer participante do sacrifício que o Senhor realizou por meio do teu próprio sangue. Receba o príncipe da paz na sua vida. O constitua o seu Senhor e Salvador pela fé. Tenha paz com Deus por meio de Cristo. Agora, creia. Creia. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Receba o Mestre na sua vida. Segundo, imite o Mestre. Olhe como ele agia quando ele foi crucificado, irmãos. Ele poderia ter amaldiçoado os homens que estavam ali pregando, introduzindo aqueles pregos. Se fosse eu e se eu estivesse inocente ali na cruz, eu acho que eu tinha dito cobras e lagarto com aqueles homens. Ainda mais se eu for inocente. Inocente, a minha revolta era maior. Jesus disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não orou assim: Senhor, vinga-te dos meus inimigos. Dá para eles em dobro o que eles estão fazendo comigo. Que é assim como eles estão assassinando o filho de uma mulher, que as mulheres deles sejam também, tenham seus filhos assassinados. Jesus podia ter jogado uma praga naquele povo, mas ele fez uma oração de perdão. Ele veio em missão de paz. E ele veio trazer a paz. Judas, o traidor. Não conheço ninguém que tenha o nome de Judas. Você conhece alguém que chama Judas? Só se for em homenagem a São Judas Tadeu, né? Mas
A gente até tem medo de colocar o nome do meu filho de Judas. Pode acontecer uma coisa muito ruim, porque, né, virou um nome assim terrível. Por quê? Por causa da traição de Judas. Judas deu um beijo em Jesus no jardim. Ele disse assim: aquele homem a quem eu der um beijo é ele. Prendam. Olha só a trairagem de Judas. Aí ele diz assim: mestre, contra Jesus no jardim, mestre. Aí a Bíblia diz que ele dá um beijo em Jesus. Jesus disse assim: amigo, por que tu vieste? Amigo? Jesus chamou Judas de amigo. Judas era amigo de Jesus? Mas Jesus era amigo de Judas. Só porque uma pessoa se constituiu nosso inimigo, não significa que a gente tem que ser inimigo dela. Isso é o príncipe da paz, meus irmãos. O resto é conversa fiada. E nós somos chamados a sermos como Jesus, a perdoar os que nos ofendem, a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, a orar pelos nossos inimigos, a socorrê-los nas suas necessidades, porque Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como ser um pacificador? Recebendo o príncipe da paz, imitando o príncipe da paz e anunciando o príncipe da paz. Coloque esse nome na sua boca e vai anunciando. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que coisa melhor, que boa notícia melhor do que dizer: Deus quer viver em paz contigo. Depõe tuas armas, deixe de ser rebelde. O preço do teu resgate já foi oferecido. O perdão está sendo amplamente distribuído por meio do sangue do príncipe da paz. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Bem-aventurados, felizes, como são felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Só Deus, muito obrigado. Difícil, Senhor Deus, conter as lágrimas e não sentir no coração a doçura de Jesus, a sua paciência diante da oposição, esse coração infinito de misericórdia, pronto a perdoar as injúrias, esquecer as faltas. Como é difícil para nós, Senhor Deus, sermos como Ele. Mas no poder do Espírito Santo, contemplando a face de Cristo na palavra, somos transformados à sua imagem de glória em glória. Nos faz como Ele, Senhor. Que nós possamos perdoar como Ele perdoa, amar como Ele ama. Para que o mundo reconheça que existe um Deus cheio de amor que perdoa os seus inimigos e está disposto a sacrificar o próprio Filho para que o preço do resgate dos rebeldes seja pago, seus pecados cancelados e a condenação seja suspensa. Que esse Espírito também habite no nosso coração. E que a paz que temos contigo por meio de Cristo se traduza nos nossos outros relacionamentos. Que exista na nossa família, que exista, Senhor Deus, no nosso local de trabalho, que exista nos lugares, Senhor Deus, onde vamos, quando anunciamos o Evangelho da reconciliação, o nome do príncipe da paz. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor também pacifique o nosso coração, que o teu amor assuma completamente o controle do homem interior, de modo, Senhor Deus, que nada mais importe e nada mais nós desejamos a não ser
viver para amar aquele que nos amou, com um amor capaz de se entregar completamente. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.